Com pouca gente. Bom, galera, ó, semana passada nós paramos aí, ó, nós encerramos essa primeira parte do conteúdo de verbos, certo? A gente nós estudamos a questão conceitual, ó, toda a questão de flexão inicial, né? De número, pessoa, tempo, modo, a questão do aspecto verbal, né? Que é muito importante, tá bom? Essas formas nominais do verbo, tá certo? Que está muito ligado à questão do aspecto verbal, né? A questão da ação em curso, ação concluída, aquela coisa toda, tá bom? A gente começou falar sobre essa questão dos tempos e modos, a gente até viu isso, né? A gente encerrou justamente falando sobre isso, sobre o modo indicativo, modo imperativo, subjuntivo, as formas nominais do verbo, tá bom? E a gente vai ver também essa mesma construção aqui, ó, essa mesma situação aqui, a gente vai ver mais para frente quando a gente estiver vendo sobre formação dos tempos verbais, né? Que é logo aqui, ó. Aqui, ó. A gente vai pegar paradigma de conjugação, né? E a gente vai ver como se forma cada um desses tempos verbais, a forma derivada derivada de um tempo para outro, aquela coisa toda, entendeu? Então, é um estudo bem extenso, né? Rico em detalhes, não deveria ser diferente, já que a gente está falando da principal classe gramatical, né? A classe gramatical que tem como principal propósito a informação, né? Informar, transmitir a informação. Então, é por isso que a gente precisa dar a devida atenção, digamos assim, a essa classe gramatical, a esses detalhes, tá certo? Então, ó, a gente vai falar hoje sobre locução verbal, tá certo? Que ainda faz parte do estudo estrutural da forma verbal, tá bom? E quando a gente encerrar essa parte de locução verbal, a gente já vai para os aspectos mais carregados, digamos assim, tá bom? Então vamos lá. Locução verbal, o que é isso? Tudo que for locução em língua portuguesa, tá certo? Tudo que for locução em língua portuguesa vai ser, ó, conjunto vai ser, ó, conjunto de vai ser conjunto de palavras. Tudo que for locução remete a conjunto de palavras, tá certo? Quando ele diz locução verbal, então, conjunto de palavras, só que
A grosso modo é isso. Entendeu? Um conjunto de verbos que funciona como uma única forma. É um conjunto de palavras com o valor de uma, tá? Então, ó, damos o nome de locução verbal. A expressão composta por mais de uma forma verbal, tá vendo? Ó? Mas que expressa o sentido de apenas uma ação verbal, tá? Nesse caso, o verbo que expressa a ação, sempre o último verbo, é chamado de verbo principal. E esse verbo principal, gente, ele está sempre numa daquelas formas nominais, no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Sempre numa dessas formas. Ele é verbo principal, ele vai pedir auxílio a um verbo auxiliar, que é o que a gente vai falar em seguida. Ó. O verbo auxiliar antecede o principal. Tá vendo? Ó? Antecede o principal. Às vezes, uma locução é formada por mais de dois verbos. É possível que apareça 3 ou 4 formas verbais, entendeu? O fato é que se aparecer 4 formas verbais, dentre elas vai ter um que é principal, vai ter um que vai expressar a ação principal, e aqueles outros 3 que aparecem ali estão só auxiliando, né, no conjunto semântico, digamos assim, daquela forma verbal, tá certo? Que é uma locução. Então, a gente vai ver isso mais para frente ali, a gente vai ver um exemplo dessas formas, tá certo? Então, ó, por exemplo, ó, temos aqui, ó, costumo sair às 3. Então, ó, qual é a ação principal, ó? Sair. Vê que tá aqui, ó, no infinitivo, tá certo? Ó? Havia feito a lição, ela havia feito a lição, ó. Feito, ó, tá aqui, ó, no particípio. Tá vendo? Então, os verbos principais, eles estão numa dessas formas nominais. E as formas auxiliares, por exemplo, costumam, havia, ó, são, na verdade, verbos são os verbos auxiliares dos quais falei antes, tá certo? Esses verbos auxiliares, eles têm como papel principal indicar a flexão a que pertence o verbo, tá bom? Indicar a flexão, que simplesmente, tá bom? Não indica, ele não tem o papel de transmitir informação, de transmitir significação, não. O papel principal dele é único e exclusivo de flexão. Flexão do verbo. Nessa flexão nós temos tempo, modo, número, pessoa, tá bom? Fica a cargo dele. Já que sair e fazer aqui nessa situação aqui, eles não têm flexão nenhuma porque eles estão numa das formas nominais. Então é assim que funciona a locução verbal. Toda a informação ela está concentrada nesse verbo principal, certo? Ó, sair às 3, feito a lição, tá bom? Então toda a informação concentra nessas formas verbais, tá bom? Estrutura da locução verbal. Como é que ela vai se estruturar? Aí onde a gente vai ver aquela questão de quantitativo de verbos e tudo mais, ó. Em locuções verbais, o verbo principal sempre aparece numa das formas nominais, que eu acabei de falar para vocês, tá certo? Deixa eu demitir aqui, Felipe. Infinitivo, gerúndio ou particípio. E o auxiliar aparece flexionado, indica apenas a flexão, tá? Nota daí do lado, certo? Assim, são 4 as estruturas básicas da locução verbal, de locução verbal, tá? Primeiro, verbo auxiliar mais principal no infinitivo, tá? Ó, verbo auxiliar mais principal no infinitivo. Devo chegar às 3, tá? Então tá aqui, ó. Auxiliar mais principal no infinitivo. Devo chegar às 3. Quero ficar aqui, mesma coisa, ó. Ficar infinitivo. Auxiliar aqui, ó, conjugado, certo? Então,
Não há problema nenhum nesse caso. Estruturalmente é isso, né? Aqui, ó, a segunda estrutura é a seguinte, ó. Verbo auxiliar mais preposição mais principal no infinitivo. Como isso acontecer também, ó. Auxiliar, preposição, tá? Mais principal no infinitivo. Aqui, ó. Auxiliar, preposição, principal no infinitivo, tá certo? Então, é isso que nós temos também essa estrutura aqui. E isso também representa uma locução, não é a presença da preposição que vai fazer com que a preposição, a locução, ela deixe de existir. Não, ela continua sendo uma locução verbal, um conjunto de palavras que equivale a uma forma verbal. Então, vai continuar sendo assim, vai continuar transmitindo a informação. Lembrando que toda a informação principal se concentra nessas formas, tá certo? Na forma nominal, tá bom? Outro exemplo, ó. Pare de reclamar, ó. Tá vendo, ó? Mesma estrutura, verbo auxiliar, mais preposição, mais verbo principal no infinitivo, tá bom? E a ação se concentra em reclamar. Terceira estrutura, nós temos auxiliar, mais principal no gerúndio. Da mesma forma que no infinitivo, no gerúndio também, ó. Estavam fazendo a lição. O que muda aqui é o aspecto verbal, né? Lembra que o aspecto de antes que tratava da ideia de ação inicial, ação durativa, aquela coisa toda, ou que vai se realizar ainda, tá bom? Agora passa para uma ação que está se realizando, está acontecendo, que é um outro aspecto verbal, tá bom? Eles estavam fazendo a lição, tá vendo? Ó? Fazendo o verbo principal, estavam conjugado aqui, ó, o verbo auxiliar, tá bom? Ó? Continuavam saindo à noite, saindo, verbo principal, e continuava o verbo auxiliar conjugado aí, tá bom? Quarta estrutura, auxiliar mais principal no particípio. A mesma coisa das primeiras, ó, auxiliar, só que em outra forma nominal. Mais principal no particípio, o que muda aqui agora é o aspecto verbal, né? Que deixa de ser aquele aspecto verbal durativo, né? Continuativo, e passa a ser um aspecto verbal agora concluído, ó. Tinha corrido bastante. Então, tá vendo, ó? Aspecto verbal concluído, tá? Corrido, verbo principal, tá certo? E o tinha aqui, verbo auxiliar conjugado, tá bom? Ela foi encontrada dormindo, tá vendo? Ó, foi encontrada, a ação se realizou, tá certo? Já, ação realizada, concluída. Então, ó, encontrada, verbo principal, tá certo? E o foi, verbo auxiliar conjugado. Então, é assim que se processa, é assim que se forma, se estrutura essas locuções verbais, tá bom? Agora, essas estruturas podem se misturar, gerando locuções mais complexas, tá certo? Por exemplo, ele está tentando parar de ingerir refrigerante. Então, vê aqui, ó, a ação principal é essa aqui, ó. Mas, olha, está uma forma verbal, tentando no gerúndio outra forma verbal, parar no particípio, tá vendo? No infinitivo, mas a ação principal está aqui, ó. Ainda tem uma preposição aqui no meio. Então, ó, 1, 2, 3, 4 formas verbais para compor essa locução verbal. E toda a ação principal está na forma verbal ingerir, tá certo? Toda a informação se concentra ali. Qual é o papel desses outros verbos, dessas outras 3 formas verbais? Está tentando parar de ingerir refrigerante. Então, observem vocês que faz parte do conjunto semântico, tá? Do conjunto semântico. Ele ingerir refrigerante, tá? Então, observe uma coisa. O está tentando parar são 2 outras ações, tentando ir parar, tá certo? O está não é ação, porque é um verbo de ligação, um verbo não nocional, tá bom? Mas o tentando parar, por exemplo, são 2 ações que auxiliam no processo de construção semântica da ação de ingerir,
Tá certo? Então, ela pede auxílio a esses verbos, não só no, pede auxílio a esses verbos, na verdade, não só numa questão de flexão, mas também numa questão de construção semântica do sentido da forma a ingerir. Então, está tentando parar. Tá vendo? Está tentando parar de ingerir refrigerante. Então, para construir todo esse discurso, precisou-se dessas 4 formas, tá bom? Mas só há uma ação, né? A ação é ingerir, propriamente dita, tá bom? Embora a gente saiba que o tentando e o parar também são outras ações, mas nesse aspecto aí, apenas auxilia a parte significativa, tá bom? Outro exemplo, ó, o prato deve ter sido encontrado sobre a mesa. Ó, a ação está aqui, ó. Mas, ó, deve ter sido. Essa que a gente usa mais no cotidiano. Deve ter sido feito ontem. Deve ter sido encontrado ontem. Enfim, tá certo? Então, essa construção é uma construção muito comum no nosso cotidiano. A ação continua sendo apenas a de encontrar, né? Isso é a ação principal, ó. Onde se concentra toda a informação da frase, tá certo? A frase toda se constrói em função dessa ação principal e vai ser sempre assim, tá bom? Então, muito cuidado quanto a isso. Bastante comuns são as locuções de tempos compostos. Ter ou haver, mais particípio, e as vozes e de voz passiva. Ter, ser, mais particípio. Então, é preciso ter esse cuidado também, porque a gente pode confundir isso aqui. Um tempo composto com uma voz passiva, tá? Então, preste bastante atenção na diferença que há entre eles, tá certo? No tempo composto, a ação é realizada pelo sujeito, naturalmente. Na voz passiva, a ação é sofrida pelo sujeito, tá bom? Por exemplo, tinha saído às 2. Então, ó, ela tinha saído às 2 horas. Quem é que tinha saído? Ela praticou essa ação de sair, tá vendo? Ó? Então, nesse caso aqui, nós temos o que chamamos de tempo composto. Nessa locução, tempo composto, tá? Os dois foram encontrados na rua. Então, observa, quem é que foram encontrados? Os dois. Então, eu tenho o sujeito paciente da ação, ou seja, um sujeito que sofre a ação. Então, aqui nós temos a ação, ó. Essa ação é praticada por alguém que a gente não sabe quem, não aparece aqui, a gente não quer justamente identificá-lo, tá? Mas alguém encontrou os 2 garotos na rua, tá bom? Então, foram encontrados na rua, por exemplo. Então, os dois sofrem a ação, por isso, sujeito paciente. Então, nesse caso aqui, nós temos locução que refere-se, ó, locução e voz. Locução de voz passiva, ok? Então, a locução verbal ela pode indicar ou a voz passiva ou um tempo composto, tá? Ou um tempo composto ou uma voz passiva, e aí basta vocês levar em consideração isso. Na voz passiva, o sujeito recebe ação. No tempo composto, não necessariamente, tá bom? Então, muito cuidado. Aspectos e modalidades da ação verbal. Essa questão aqui está muito voltada para aquele aspecto lá, para aquela flexão, que é tido como flexão verbal, né? O aspecto verbal. Quais são esses aspectos? Só que lá o aspecto verbal é geral. Remete a verbo no verbo de ligação, verbo que indica fenômeno natural, verbo que indica ação. Aqui fala-se só sobre ação. Tá? Os verbos auxiliares nas locuções verbais geralmente transmitem aspectos e modalidades da ação. Vejam os principais. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai falar especificamente, lá não, quando a gente falou de aspecto lá na flexão, a gente falou do conjunto verbal, do verbo em si. Tá? Do infinitivo, do gerúndio, do particípio. Aqui, a gente está vendo que o infinitivo, o gerúndio e o particípio, eles estão numa das formas principais do verbo, é a forma principal
da oração, por exemplo. Nele se concentra o papel da informação, toda a ação principal, tá bom? Porém, os verbos auxiliares aqui, eles auxiliam de que forma? Qual é o papel desses verbos auxiliares, além do tempo? Quando eu disse que mais de uma forma verbal, eles auxiliam na construção do campo semântico envolvido naquela forma verbal, é justamente isso aqui, certo? Na construção do aspecto verbal, tá certo? Ó, é quando ele diz aqui, ó, os verbos auxiliares nas locuções verbais geralmente transmitem aspectos e modalidades da ação, tá? Aspectos e modalidades da ação. Veja os principais. Vamos lá. Ó. Aspecto incoativo. O que é isso? Esse aspecto incoativo fala-se sobre o início da ação. Né? Tá aí, ó. Início da ação principal. Começou a chorar. A ação principal está aqui, ó. O aspecto incoativo é transmitido pelo verbo começou, pela forma verbal começou. O verbo auxiliar, ó. Verbo auxiliar, transmitindo a ideia de, ó, incoativo, ok? Transmitindo o aspecto incoativo, ok? Incoativo. Mesma coisa, pôs-se a falar sobre o filho. A mesma coisa que começou a falar, ó, falar ação principal, e o pois, verbo auxiliar, transmitindo essa ideia de aspecto incoativo. Então, vejam vocês que a ação ela tem início, meio e fim, tá certo? E esse meio ele pode ser permanencivo, ele pode ser duradouro, tá certo? Ele pode ser duradouro. E o que traduz essa ideia de duradouro? O que traduz essa ideia de duração? São aquelas questões, as formas nominais do verbo, aquelas terminações de infinitivo, gerúndio e particípio. Você viu aqui que no infinitivo ele trabalha muito com a ideia do aspecto incoativo, o início da ação, tá? Na letra B, o aspecto permanecido, ou seja, de continuidade dessa ação, ó quem é que transmite, ó. Pode ser o infinitivo e pode ser o gerúndio. Vai depender especificamente de como a gente vai construir o nosso discurso. Continuou falando. Então, esse é o que chamamos de aspecto permanecivo. Quem dá essa ideia de que a ação permanece, que a ação continua, está aqui, ó, continuou. Então, aqui nós temos a ideia do, ó, permanecivo. Ok? Então, ó, continuou falando. O gerúndio aqui, ele está aqui só apenas para ratificar, ou seja, para confirmar esse aspecto permanecivo, porque o falando demonstra a ação em curso. Tá bom? É bom até evitar esse discurso. Vou estar comprando, vou estar vendendo, vou estar fazendo isso. Então, é bom evitar isso, que é o que chamamos de gerundismo, por exemplo. E esse gerundismo, às vezes, gera incompreensão por parte do interlocutor. Né? Uma vez, vou estar passando para o setor competente. Então, não vai passar nunca, porque vai continuar esse aspecto permanecivo, tá bom? O continuou a falar, tá certo? Essa construção no infinitivo é incomum na nossa língua, tá certo? É mais comum, digamos assim, no português de Portugal, tá certo? É mais comum, mas ela faz parte do português também. O a falar é igual a falando, no gerúndio, tá vendo? Ó? Tem traduz a mesma ideia, tá certo? O nosso gerúndio lá em Portugal é substituído por essa construção. Aí está a falar, está falando, tá bom? Então, gera muito essa ideia. Então, aqui também ele traduz a ideia de permanecivo, que dá essa ideia a forma continuar. O a falar é a mesma coisa que o falando, tá certo? É igual, como eu disse aqui para vocês, ó. Tá bom? Já está aqui. Justamente pelo fato de quem traduz essa ideia do aspecto permanecivo ser justamente o gerúndio. E estava jantando, mesma coisa, ó. Estava jantando, permanecia jantando. Então, observa que até o tempo verbal do verbo auxiliar ajuda nesse processo, ó. O pretérito imperfeito, estava jantando. Então, fora interrompido, por exemplo, né?
Então, dessa forma, auxilia justamente nesse processo de permansividade, digamos assim, tá certo? Da forma verbal. Então, muito cuidado, né? Que na locução verbal, os aspectos verbais são traduzidos por essas construções. O aspecto conclusivo, nós temos aí, ó, parou de chorar, certo? Ó, parou de chorar. Então, parou, encerrou, tá certo? Encerrou, fim. Então, ó, concluído, tá certo? Ó, deixei de comer carne, encerrei, tá bom? Então, observa que são os verbos auxiliares que fazem isso, tá bom? Os verbos principais eu traduzi apenas a ação principal, tá certo? Então, muito, mas muito cuidado mesmo. Ó, verbos modais de possibilidade, tá certo? Observem bem. Ele não pôde vir. Quando ele diz modais de possibilidade, ele traduz a ideia de, ó, a ideia de modo, tá certo? Revela a atitude do falante em relação ao discurso geral, por exemplo. O pôde, por exemplo, ele não pôde vir. Então, ele poderia ter vindo. Veio? Não. Então, ó, tá certo? Inclusive, gera um aspecto duvidoso, digamos assim, tá certo? Então, poderia ter vindo, não veio. É onde entra a ideia de possibilidade, tá certo? A discussão de possibilidade. Ele deve ser professor. Há a possibilidade de ser professor, tá certo? Então, é possível, tá certo? Então, há a possibilidade de ser professor. Deve, não sei se vai, possivelmente vai, tá certo? Possivelmente vai. Pode chover amanhã. Eu tenho certeza se isso vai acontecer? Não, mas há uma grande possibilidade disso acontecer. Então, observa que os verbos auxiliares, eles também traduzem essa ideia. Tá certo? Uma ideia que está muito voltada para os advérbios, digamos assim. Tá certo? Tem muito de construção adverbial nesse processo, certo? Então, veja que há sempre um aspecto de possibilidade disso tudo. Quando diz ele pôde vir, então é porque havia a possibilidade dele não vir, mas pôde, tá certo? Ele deve ser professor, é que há a possibilidade de não ser, mas pode ser, tá certo? Pode chover amanhã, há a possibilidade de não chover, mas pode ser que chova, tá bom? Então, um aspecto duvidoso, né? Na correlação dos tempos verbais, essas construções aqui, elas podem ser associadas ao modo subjuntivo, certo? Podem se ligar ao modo subjuntivo para transmitir essa ideia, esse aspecto de dúvida, tá bom? Verbos modais de capacidade, tá certo? Ó, capacidade agora, ó, não posso entender matemática, então a capacidade que eu tenho, tá bom? De não entender matemática, capaz, tá bom? Não consigo fazer isso. Então, implica diretamente no aspecto de capacidade. Observa que quem interfere aqui no discurso, ó, é o advérbio de negação, que interfere no discurso. Que se eu disser posso entender matemática, é também um aspecto, um verbo modal de capacidade, só que de uma maneira positiva, não é isso? De uma maneira afirmativa, tá certo? Consigo fazer isso. Também indica capacidade, porém, de maneira afirmativa. Quando eu uso o advérbio de negação, quando a gente usa o advérbio de negação, traduz para o lado negativo, mas não interfere no aspecto modal de capacidade do verbo, tá certo? Então, o aspecto, a ideia de capacidade ainda existe ali. Tá certo? Capaz de entender matemática, capaz de fazer isso que está sendo proposto, tá bom? F, verbos modais de dever e de obrigação. Devo sair agora. Devo, dever, obrigação. Tenho que fazer isso.
a obrigação, fazer isso, tá certo? Então, a mesma coisa que a gente tem duas formas verbais, dois verbos auxiliares que traduzem essa ideia, a ideia de dever, a ideia de obrigação, tá certo? Obrigado, tá bom? A gente usa muito isso aqui, ó. Tenho que fazer isso, devo fazer aquilo lá, hoje eu tenho que participar de uma atividade, então eu tenho, quando eu diz eu tenho, é obrigado, tá certo? Então, isso remete ao aspecto verbal, certo? É interpretativo também, tá bom? Interpretativa. Verbos modais de tentativa, tá bom? Tentei encontrá-lo. Se conseguiu ou não é outra história, tá certo? Então, ó, tentativa. Verbos modais volitivos, ou seja, de vontades. Esse termo é até incomum no nosso cotidiano, tá certo? Volitivos, de vontade, mesma coisa, tá certo? Ó, querer, quero ficar aqui, tá vendo? Ó, desejo, tá vendo? Ó? Desejo saber tudo, tá vendo? Ó? Desejo, vontade, tá certo? Então, vê que, ó, as ações principais continuam lá, ó, tá certo? E quem traduz esse aspecto verbal é o verbo auxiliar. Verbos modais de aparência, tá certo? Mesma coisa. Interpretativo também, ó. Parece gostar de uvas. Aparente, condição aparente, ó. Não se tem a certeza de fato, tá bom? Não se tem a certeza de fato, então o verbo auxiliar está ali justamente para mostrar essa incerteza de que há essas possibilidades. Então, vejam, gente, que esses aspectos e modalidades dessa ação verbal, né? Os três primeiros são aspectos, aqui, ó, aspectos, tá certo? E os últimos aqui, eles são modalidades, tá certo? Vê que ele diz, ó, verbos modais, verbos modais, verbos modais, verbos o tempo inteiro, tá bom? Então, indicam modalidades, tá certo? Essas modalidades, elas são meramente interpretativas, são o que a gente conhece por circunstâncias. São aspectos circunstanciais que essas formas verbais auxiliares, elas traduzem, elas trazem, elas agregam de valor ao contexto. Vocês vão ver isso na prova do Enem, na prova propriamente dita? Não, mas a circunstância que elas transmitem, vocês vão ver, sim. Então, o Enem adora, mas adora mesmo essas construções, essas ideias, usar isso na prova do Enem. Eles adoram, mas adoram mesmo. Por quê? Porque eles valorizam muito a questão interpretativa, tá certo? E eles vão utilizar isso, com certeza, numa das provas. Na hora de produzir o texto do Enem, você precisa só ficar atento, porque essas modalidades, por exemplo, esses aspectos verbais, como eles são interpretativos e circunstanciais, eles podem interferir diretamente no discurso. Podem interferir, eu não estou dizendo que vai, tá? Se você não ficar atento e der a devida atenção a eles na hora da construção do conjunto semântico em volta daquele verbo principal, eu digo e reforço. O verbo principal é nele que se concentra a ação, porém, essa ação ela pode receber, digamos assim, aditivos circunstanciais, de advérbios, né? Na locução adverbial de verbos auxiliares, tá certo? Que fazem com que haja, na verdade, não uma alteração estrutural na forma do verbo, mas uma alteração semântica dessa forma verbal. Ou seja, esses elementos, como eu utilizei o termo de aditivos circunstanciais, podem adicionar circunstâncias à ação verbal ou ao verbo principal, de tal forma que passa a interferir diretamente no aspecto semântico. Embora a ação principal ela permaneça ali, tá certo? Mas ela pode ser mudada, ela pode ser alterada. Como o advérbio de negação, por exemplo, quando a gente diz lá, posso entender matemática, consigo fazer isso, mas se eu atribuir um advérbio de negação, eu altero o discurso. A possibilidade de entender matemática e a possibilidade de fazer aquilo vai estar ali ainda, só que agora no aspecto negativo. Ele está interferindo na ação diretamente,
tá bom? Está mostrando justamente o aspecto contrário, certo, galera? Então, gente, nosso tempo é pouco, né? A gente já vai, falta menos de 2 minutos ali, aqui já aparece menos de 1 minuto. Então, eu vou encerrar com vocês por aqui, tá certo? 30 do 11. Máximo. Ainda não deixo para vocês a atividade, tá certo? Porque a gente não encerrou o tópico ainda, o tópico é gigantesco, né? A gente, só para terminar esse tópico aqui, que nós faremos as atividades, tá bom? Mas está bem avançado já, eu acho que mais 2 aulas a gente encerra esse conteúdo de verbos, e é justamente, eu acho que menos de 2 aulas, porque essa questão da formação dos paradigmas, a gente vê isso rápido. Formação dos tempos compostos, ó, aí já encerra, tá vendo? Então, eu acho que na próxima aula dá para a gente dar conta disso, tá? Para a gente partir aqui, ó, para o encerramento do material, para os advérbios na construção do sentido. Então, nós, possivelmente, no nosso próximo encontro, a gente já dá conta do aspecto verbal e a gente já parte para todas as construções adverbiais. Então, galera, é isso. Tá? Quem tiver alguma dúvida, questiona aí nas redes sociais. Pode fazer um questionamento no privado. Assim como também pode fazer um questionamento no grupo, porém precisa me marcar para que eu receba a notificação, tá bom? Lembrando que hoje à noite a gente tem uma reunião de pais, né, com pais do primeiro e segundo ano. Avisem aos pais de vocês e estejam do lado para auxiliar, utilizando